Eu quero continuar e terminar nesta noite o tema Por causa do sangue de Jesus. Acho que pode colocar, por causa do sangue de Jesus, que nós olhamos aí no texto, que eu vou ler numa outra versão, que eu não coloquei aqui o texto que foi baseado, não é? Não coloquei na tela, não é? Mas eu quero olhar com os irmãos assim rapidamente esse versículo, capítulo 10, versículo 19. Na versão Almeida 21, diz o seguinte: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santíssimo Lugar por meio do sangue de Jesus. Então nós olhamos, nós tiramos desse versículo o tema da mensagem que nós pregamos domingo passado e vamos encerrar nesse domingo agora. Domingo passado nós tivemos um culto bem cheio e por esse motivo eu achei melhor deixar somente para esta hora a sequência desse texto. Vamos orar antes? Senhor Deus e Pai, o nosso coração certamente está preparado para a Tua mensagem que vai ser anunciada nesse momento. Que aquilo que a Tua palavra tem para nos dizer, que o nosso coração, ó Deus, se submeta a ela. Que o nosso coração entenda não só com a mente, mas com a alma, com o espírito. E que a Tua palavra faça a obra no coração de cada um de nós. Independente do nosso estado espiritual, de sermos salvos, de estarmos em obediência a Deus ou em desobediência a Deus, ou de não sermos salvos. Que nesta hora a Tua obra seja feita com a Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito que a inspirou e que nesta hora está iluminando a nossa alma. Que isso aconteça para a glória do Teu nome. Transformações, mudança de vida, pessoas transformadas pelo poder do sangue de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26 agora, o texto nos diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, acho que pode colocar, está aí na tela. Eu quero que os irmãos acompanhem, então por esse motivo, acho que na 21, que eu coloquei, parece que o slide 21, que acho que é a partir daí depois. É isso? Então acho que é o anterior a esse. Aí, tá aí, certo? No próximo agora, ok. Então aí diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Primeira verdade que mostra que somente o sangue de Jesus é que cobre os nossos pecados. A primeira coisa que é uma realidade, não apenas que esse versículo diz, mas que o Novo Testamento todo nos diz, e o Velho Testamento também fala sobre isso. Os pecados só são cobertos pelo sangue de Jesus. Em outras palavras, os pecados do ser humano só podem ser perdoados pelo sangue de Jesus. Não há outro meio. Mas é interessante que nesse versículo aparece a palavra se no início dessa frase. E quando a palavra se, ela está no início de uma frase, é uma conjunção condicional. Existe uma condição. O que quer dizer? Ela está impondo uma condição para que um fato ocorra. Certo? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados, quer dizer, os pecados que nós cometemos.
Então, o autor sagrado, ele está afirmando que, se fosse possível, uma pessoa tendo aceitado a Jesus, veja bem, se fosse possível, essa pessoa continuar a pecar deliberadamente, é o que não pode acontecer. Alguém que aceitou a Jesus, ela não pode continuar deliberadamente, decididamente, porque ela quer continuar no pecado. Isso é impossível para uma pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, refere-se a um pecado que é praticado repetidamente, sem cessar, regularmente, em outras palavras, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí volta tudo de novo. A pessoa praticando o mesmo pecado. É algo contínuo, é algo deliberado. E a palavra deliberadamente, ela significa de propósito. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, e ninguém me impede, e eu vou em frente. Então, significa de propósito, intencionalmente, propositadamente. Isto é, o pecado é planejado. O pecado é marcado onde ele vai ser praticado, quando ele vai ser praticado e a forma como ele vai ser praticado. A pessoa planeja o pecado, por isso ele é contínuo e ele é deliberado. Então, o pecado é praticado dessa maneira, ele não é uma surpresa. A pessoa não foi pega de surpresa e acabou cometendo um erro, cometendo um pecado, cometendo uma falha. Não foi isso. Foi algo que a pessoa planejou. Foi algo deliberado. Então, é um hábito na vida daquela pessoa, aquele pecado. É um hábito, é uma prática normal. Por esse motivo, a próxima tela diz: já não há sacrifício que cubra esses pecados. Para que não haja dificuldade nenhuma entre nós devemos lembrar o seguinte: o ser humano, ou ele é convertido a Jesus e a sua vida é transformada, ele luta contra o pecado. Quando ele planeja um pecado, o Senhor já trabalha no coração dele, na mente dele, dizendo: olha, não vai em frente, isso não está correto, e a pessoa pede perdão e ela não cai no pecado. Mas se a pessoa, ela comete o pecado naturalmente, essa pessoa é apenas e tão somente religiosa. Ela não é cristã. Ela não é uma pessoa que vive o cristianismo bíblico. Ela vive um cristianismo nominal. Todo mundo precisa ter uma religião. Então, não importa qual é a religião, mas você precisa de uma religião. Então, essa pessoa que acha que ela precisa de uma religião, porque todo mundo tem uma religião, mas ela vive no hábito do pecado, essa pessoa é religiosa, ela não faz parte do cristianismo bíblico. Porque o cristianismo bíblico transforma a pessoa, leva a pessoa a não viver mais habitualmente no pecado. 1 João trabalha de maneira muito profunda nesse sentido, nesse aspecto. Então, é isso que o texto está dizendo para nós, esse versículo no final. Quem age assim, segundo a Bíblia? Quando olhamos para Efésios capítulo 2,
versículos 1 e 2, e mais um outro versículo depois, está escrito o seguinte: vocês, está dizendo que como nós éramos, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Então aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, elas estão na desobediência e elas cometem muitos pecados. Versículo 2: nos quais costumávamos viver. Costume é algo normal, natural, e eu faço naturalmente. É isso. Como o resto do mundo, ou como o resto das pessoas, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é o comandante do mundo invisível, do mal? É o diabo, é Satanás, os demônios. Então a gente vivia dessa maneira, antes de aceitar a Jesus. Ele, dos poderes, esse comandante, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Versículo 3: todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então o texto está claro. Esse é o tipo de vida daquela pessoa que vive habitualmente no pecado. A ira de Deus está sobre tal pessoa. Não, a Bíblia aqui não está dizendo que o crente não peca. A Bíblia está dizendo que o crente não vive habitualmente no pecado. Quer entender um pouco mais o que é algo que é um hábito? Certamente, se você é uma pessoa que cuida da sua higiene, logo de manhã, quando você se levanta, vai lá no banheiro, escova os dentes. Você toma café. Você vai trabalhar, antes de você sair de casa, você escova os dentes de novo. Após o almoço, ninguém precisa mandar. Você já vai lá no banheiro depois do almoço e escova os dentes de novo. Após a tarde, a janta ou lanche da tarde, você antes de dormir vai lá e escova os dentes de novo. Isso é hábito. O que a Bíblia está dizendo, que aquela pessoa que vive no pecado desta maneira, não existe para essa pessoa perdão. O sangue de Jesus não tem poder na vida dessa pessoa. Porque a pessoa não quer que o poder do sangue de Jesus dê vitória para ela sobre o pecado. É isso que o texto está dizendo. Então a Bíblia está declarando que quem vive, continua a pecar deliberadamente, são os que não conhecem, são os que conhecem a verdade, que é Jesus Cristo, o Salvador, conhece a obra de Jesus, sabe que Jesus morreu na cruz, principalmente na Semana Santa, em que todo mundo volta o seu olhar para aquele homem Jesus que morreu lá na cruz, coitadinho, os homens foram maus, o crucificaram, a pessoa até fica emocionada diante desse fato, mas é só isso. Aquilo que Jesus fez não toca em termos de transformar a vida daquela pessoa. Ela continua do mesmo jeito. Então, esta pessoa, ela conhece esta verdade intelectualmente, mas rejeita essa verdade. Jesus não é o Salvador dela, de forma alguma. Mas, amados irmãos, o Espírito Santo, ele vem a todas as pessoas, indistintamente, em qualquer lugar em que a pessoa habite nesse mundo, mostrando a ela que Jesus morreu na cruz para salvá-la do inferno. É bíblico, a Bíblia diz isso.
João capítulo 16, a partir do versículo 8. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, se recusou a crer em Jesus. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Quem é o governante desse mundo? O diabo, Satanás. Ele já está condenado. A Bíblia é clara com relação a isso. Então, estas pessoas estão convencidas que são pecadoras, que Deus já fez justiça e julgou o pecado delas, e uma vez convencidas dessa verdade, uma parte das pessoas aceitam sinceramente o trabalhar do Espírito Santo na sua vida, e elas são salvas. Mas outras serão convencidas, mas não aceitarão, nem se submeterão à autoridade do Espírito Santo. Elas vão continuar deliberadamente no pecado. Isso é fato. Quantos andaram conosco? Onde estão hoje? De vez em quando alguém chega para mim, olha, viu alguma coisa da fulana de tal ou do fulano de tal? Pessoas que estiveram conosco. Como essas pessoas estão vivendo? Porque elas foram convencidas, andaram conosco, algumas até foram batizadas, algumas até fez parte de algum ministério da igreja, mas hoje elas estão vivendo como se nunca conhecessem a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Elas entenderam intelectualmente, foram convencidas intelectualmente, mas não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Então, o sangue de Jesus não tem poder para salvar essas pessoas, porque elas rejeitaram. O que resta a essas pessoas então? Hebreus capítulo 10, versículo 27. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Estas pessoas, elas vão enfrentar o julgamento, que o texto está dizendo, e o fogo intenso, que vai consumi-las lá no inferno. Isso é fato, a Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Eu estou apenas ressaltando aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, se você está aqui, preste bem atenção. Se você está aqui porque precisa de uma religião, você está errado. Você não precisa de uma religião, você precisa do sangue de Jesus para transformar a sua vida, para fazer de você uma nova criatura, para tirar o seu coração de pedra e dar um coração de carne, um coração que é submisso à vontade de Deus e deixa Deus fazer a obra. É disso que você precisa. Se você está aqui achando que nós somos uma religião, você está enganado. Aqui não é o seu lugar, porque nós não somos uma religião. Nós somos cristãos bíblicos que acreditam na obra transformadora de Jesus, e Jesus nos transformou, e o pecado não nos escraviza mais, e você continua sendo escravo do pecado. Você precisa entender isso e entregar seu coração definitivamente para Jesus. Senão, você vai chegar diante do julgamento. A Bíblia diz que lá em Apocalipse, que Jesus vai abrir o livro e vai abrir os livros. O livro está o nome daqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os livros vai mostrar
o nome e os pecados que a pessoa praticou, apesar de ter ouvido a salvação em Jesus, mas rejeitou. Essa é a grande questão que você precisa entender. Essa é a realidade. Então, por esse motivo, que Hebreus 10, 26 diz: depois de ter recebido o conhecimento da verdade, recebeu o conhecimento da verdade, mas não digeriu essa verdade. Agora, Jesus, ele fez uma afirmação com relação à verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, ele disse: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se a pessoa conhece a Jesus, que é a verdade, ela será liberta. Porque conhecer a Jesus não é apenas ter informação sobre Jesus. Não é apenas aprender na história quem foi Jesus. Jesus foi quem dividiu a história. Nós estamos em 2022 depois de Jesus. Não é só ter essa informação. Conhecer a Jesus é saber quem Jesus é, a obra que Jesus veio fazer, e se envolve com Jesus, com a obra de Jesus, primeiramente pela salvação, dizendo: Jesus, de fato eu sou um pecador, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. É o primeiro passo. E conhecereis a verdade vos libertará. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus declara quem é a verdade. Ele diz no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo: Jesus, eu sou a verdade. Então Jesus não está dizendo: olha, vai numa religião que está tudo bem, você vai para o céu. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: eu sou a verdade. E quem conhece a verdade será liberto. Mas quem conhece uma religião sem conhecer a Jesus, jamais será liberto. É isso que o texto está dizendo. Está muito claro. Você está entendendo isso? Então, o Espírito Santo, ele é o agente divino que leva o ser humano a conhecer a verdade. É o Espírito Santo que torna real a obra de Jesus no nosso lugar. É o Espírito Santo de Deus que convence a nossa alma, o nosso espírito, e nós nos quebrantamos diante dele, ficamos tristes por causa do nosso pecado e dizemos: Jesus, eu quero ser salvo. Agora, se a pessoa vem aqui, ela ouve uma mensagem mostrando que Jesus é o Salvador, e ela não é tocada, ela não está nem aí, ela está aqui dentro, mas ela está pensando: nossa, mas não termina esse culto, eu estou querendo encontrar com meus amigos, eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas não acaba. Isso é religião, isso não é cristianismo. Então, e os que foram convencidos e creram, se tornam os agentes humanos, revestidos pelo Espírito Santo, para propagar a verdade que é Jesus. Para que seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, possam também conhecer a Jesus da mesma forma que ele conheceu. Então o Espírito Santo nos convence, e agora o Espírito Santo nos usa para convencer outras pessoas, para que elas venham a saber que o sangue de Jesus, que é por causa do sangue de Jesus que nós somos salvos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24. Veja bem: mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, profetizar aqui não é falar em língua, não é essas bobageiras que a gente ouve por aí. Profetizar é falar a verdade de Deus e Jesus, que ele é o Salvador, é deixar claro para as pessoas. E continua o texto:
ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. O que é expor os segredos do coração? É mostrar que a pessoa não presta. É mostrar que a pessoa não vale nada. É mostrar que a pessoa diante de Deus, ela é nada. Quando a verdade é exposta, a pessoa se enxerga dessa maneira. Foi o hino que nós acabamos de cantar. O 396 que cantamos, o último que cantamos. A pessoa enxerga como ela era cega, como ela não conseguia enxergar as verdades absolutas que transformam a vida dela. Então é exposto, porque antes do evangelho chegar no coração dela, ela se achava a melhor pessoa do mundo. Ela se achava a pessoa mais bondosa. E o texto de Hebreus prossegue. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Lembra? Lá no Velho Testamento era desse jeito. Não havia misericórdia. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi justificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A nós, Deus julga. Se você é salvo pelo Senhor Jesus, se eu sou salvo pelo Senhor Jesus, e eu endureço o meu coração, Deus vai dar um jeito em nós, para a gente não ir para o inferno. Lembra lá o texto lá de 1 Coríntios capítulo 11, quando a gente lê aqui no dia da ceia? Lá diz que há entre vós muitos doentes, e diz, e muitos que já dormem. Os doentes são crentes que estão em pecado, que não faz diferença nenhuma nesse mundo. Eles vão enfraquecendo. E eles morrem. Deus os leva. Para que um crente que, ao invés de trazer glória para Deus, ele só traz malefícios para a obra de Deus? Ao invés de ajudar a igreja a levar o evangelho às pessoas, ele dificulta. Deus leva a pessoa embora. Se é crente. Se não é crente, se é apenas religioso, passou aqui no nosso meio, não aguenta ficar no nosso meio. Não aguenta. A pessoa vai embora. Ela vai embora e ela vai se lamear. Ela vai entrar no brejo. Ela vai se sujar cada vez mais. Porque ela não era. Mas quem é? Deus julga. E se a pessoa não entende Deus trabalhar na vida dela, Deus leva a pessoa embora. Tira desse mundo. Deus faz isso. É por isso que lá, Paulo, em uma das cartas aos Coríntios, ele diz que muitos vão entrar no céu cheirando fumaça. Por quê? Porque o camarada não fez nada para ajudar o avanço do evangelho, ganhar almas para Jesus, ele não fez nada. Deus falou: por que eu vou manter essa pessoa aqui no mundo? Vou levar ele para mim.
Ela aceitou a Jesus, ela não quer me obedecer, então vou tirá-la. E ele tira. Há muitas histórias. Alguns a gente até conhece. É verdade isso. É fato. Entende? Mas então a Bíblia está dizendo que aquela pessoa que ela vê no nosso meio, ela entendeu, mas ela rejeitou. A Bíblia aqui está dizendo que essa pessoa, ela entendeu, mas agora ela está fazendo o quê? Ela está pisando no sangue da aliança que Jesus derramou para santificá-la, e essa pessoa está insultando o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando no coração dela e ela não quer. Então, vai embora, se surge. Mas se é alguém que tenha Jesus, a gente precisa tomar cuidado. A Bíblia diz que nós devemos observar a graça e a bondade e a ira de Deus. Falando para crentes. Olha, não deixe Deus ficar irado por causa de você não querer obedecê-lo. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado. Lá em Romanos, não me lembro agora o endereço direitinho, mas é em Romanos que diz isso. Que nós devemos considerar a bondade e a ira de Deus. A Bíblia nos diz. Então temos que tomar cuidado com relação a isso. Tá? Então, para nós que somos crentes do Senhor Jesus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que Ele vai julgar a gente. E às vezes Ele vai prostrar a gente numa cama, para a gente reconhecer quem é Jesus. Eu já comentei aqui uma vez, eu era jovem na época, e nós estávamos em intercâmbio com a Juventude Batista. Na época só tinha uma igreja batista lá em Três Lagoas. E o pastor daquela igreja, no final do culto, depois que nós tínhamos feito a programação, ele disse para a igreja: irmãos, a irmã fulana de tal, ela acaba de morrer no hospital. E aí ele contou a história. Ele disse que aquela irmã fulana de tal, ela era muito bonita, de corpo, de rosto. Ela tinha aceitado a Jesus, mas sendo lisonjeada pelos homens, ela acabou se desviando do evangelho. Ela começou a viver vida de prostituição. E Deus mandou uma doença chamada câncer nela. Ela era jovem ainda. Ela não saiu do hospital. Deus a levou. Então, por isso que a Bíblia diz: o Senhor julgará o seu povo. Você faz parte do povo de Deus? O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É o que a Bíblia está dizendo. Então, não queira cair nas mãos de Deus. Então, meus amados, esse é o destino daqueles que rejeitaram depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Esses, do versículo 29, que nós acabamos de ler, são pessoas que se tornaram membros de uma igreja evangélica, mas não foram transformados pelo evangelho. Continuam a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. É um conhecimento que não atinge o coração, só o intelecto, não provoca arrependimento e nem o novo nascimento, de jeito nenhum. E concluindo, a partir do versículo 32, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários
com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Está falando de crentes do Senhor Jesus, o sofrimento que tiveram porque estavam seguindo a Jesus. Versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que foi que Ele prometeu? A vida eterna. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Jesus voltará, meus irmãos. Não fiquem aí duvidosos que Ele voltará. Ele voltará sim. Ele voltará. Ele não vai demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Há sofrimento para a pessoa que aceitou a Jesus. Zombaria, insultos. Em alguns países eles são expropriados. É tomada as propriedades deles. Eles não conseguem emprego. Eles são presos. São judiados lá na prisão. Mas, se isso acontecer conosco, vamos permanecer firmes. Vamos perseverar. Porque aquilo que Deus prometeu para nós é nosso, a vida eterna. E aí o texto termina dizendo, de maneira muito clara, para cada um de nós: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. Quem faz parte desse grupo dos que não retrocedem, mas creem e são salvos, você teria coragem de dizer amém? Mas parece que foi um amém muito fraco, não foi não? Foi? Parece que foi o que creem assim, mas não creem assim para valer? Aqueles que fazem parte desse nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos, podem dizer amém? Amém. Amém. Nós somos daqueles que não retrocedem. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, que é a verdade, falou ao nosso coração. Aplique-a a cada um de nós, ó Deus. Leva-nos a continuarmos firmes, a não desistirmos de forma alguma, a perseverarmos, porque nós cremos em Ti. As lutas são grandes, mas Deus, nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, que o sangue de Jesus cobriu todos os nossos pecados. E agora, nós queremos e vamos continuar no poder do Senhor, no poder do sangue do Senhor Jesus, perseverando, crendo, até o dia em que receberemos definitivamente a vida eterna. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai.